O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, a Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. O nosso Deus é o nosso maravilhoso Pai Celestial, o qual nos instrui por intermédio da sua palavra, fidedigna, confiável, irrefutável. Refiro-me à Santa Bíblia, palavra redigida, impressa, física do nosso Deus para toda a humanidade. A Bíblia, 66 livros efetivamente canônicos, do Gênesis ao Malaquias. E por falar em Bíblia, leio aqui na mesma Provérbios 4, versículo 23. Ainda não é aula bíblica, mas essa passagem, na verdade, que é uma parte, sim, claro, acertei sem querer, essa passagem fará parte dessa aula daqui a pouco, momento específico da nossa escola bíblica. Por falar em escola bíblica, amigo, também amiga, mesmo você pego de surpresa por estar ouvindo-me pela primeira vez, preparando aí caderno e caneta ou papel para anotar daqui a pouco, hoje poucas passagens, porém quantidade suficiente acerca da importância do nosso coração. Sim, estou me referindo ao coração de fato, da direita, ao músculo bombeador de sangue, a importância deste para a sobrevivência da nossa alma, que continua sendo mortal, e que se a pessoa vive e morre salva, será então pelo Cristo, no dia da sua segunda vinda, como diz a Bíblia, imortalizada, incorporizada, porque já ficou claríssimo pela Bíblia, pela biologia, ciência e tal, em programas anteriores, evidentemente, óbvio, elementar, que a nossa alma é o nosso cérebro, etc. Vamos à passagem. Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Já encontrei isso aqui na minha Bíblia, onde leio: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Saídas da vida, ou seja, as atitudes, os pensamentos, as palavras, coisas certas ou pecaminosas. Todo eu te dou, meu coração, teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado, hei de a Cristo exaltar, meu coração te dar.
meu Rei, Cristo é meu Rei, exaltá-lo-ei com amor. Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, tudo a seus pés vou depor. Hoje pra sempre me ponho no altar para o servir e amar. A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Tua Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, aula de Bíblia, Escola Bíblica. Então alguém preparou caderno e caneta e está para anotar poucas passagens, pero o suficiente, acerca dessa aula bíblica, que é uma continuidade, acerca do que? De fato, de direito, de esquerdo também, não? Já que o nosso coração tem os 2 lados, esquerdo e direito, o cérebro também não, eu expliquei os 2 hemisférios, cada um com seus 4 lobos, enfim. Então, o nosso cérebro, já deixei isso claro, não eu, a Bíblia, em primeiríssimo lugar, com o apoio da biologia, da semântica, da anatomia, enfim, e da etimologia. Já ficou claro? Irrefutavelmente claro que o nosso cérebro é a nossa alma. O nosso cérebro é a nossa alma. Graças a Deus, não? E que os nossos olhos fazem parte da alma. As nossas orelhas ou pavilhões fazem parte da nossa alma. Os nossos lábios, e dos lábios lá para dentro, até que a nossa fala saia lá de uma seção cerebral responsável pela fala, evidentemente, não recapitulei detalhes relativos a cada aula, sobre cada ponto, senão eu não sairei do lugar, tenho que prosseguir. Então tudo isso faz parte da nossa alma, inclusive até os pés. Como assim, Demilson Carvalho? Eu fui ensinado, eu ouvi dizer que a minha alma é invisível, gasosa, imaterial, que não é matéria, não tem corpo, mas que saem do corpo na hora da morte. Então pensa, inclusive podendo até ser queimado eternamente em certo local e tal. Enfim, você aprendeu errado, amigo. Você aprendeu errado, amigo. Não perde a salvação por isto. Como eu, ensinando a verdade relativa a tudo isso, não ganho a salvação. A salvação
não está em entendimento de algum ponto bíblico. Sim, depende, claro, desculpe. Depende do ponto, aí é questão relativa, assim, dupla, salvação ou perdição. No outro dia eu estarei explicando o que é de fato o pecado pela Bíblia, não por igreja alguma. E o que é redenção, o que é salvação, vida eterna e imortalidade. Sobre vida eterna e imortalidade, estou nesse assunto, não é isso? Eu aqui falando, explicando, ministrando cada aula de Bíblia sobre esse assunto, todos os sábados, como agora, Sara Brasil FM 93.9, Goiânia, para mais de 30 cidades. Então, a primeira passagem sobre esse assunto já foi lida, inclusive, antes da veiculação do louvor inicial pelo Feliciano Amaral. Então, repetindo, anote. Agora sim, faz parte dessa aula de Bíblia. Provérbios 4, versículo 23. Então, anote, aula de Bíblia. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Alguém está levando a sério esta aula de Bíblia? Anotando cada passagem que eu cito, leio, explico? Parabéns a quem está levando isso a sério. Então, para agora, última chance, anote. Provérbios 4, versículo 23, finalmente leio, ou releio. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu entendo, pelo contexto bíblico, sobre a palavra coração, em hebraico bíblico, livar, em grego bíblico, cardia, daí ataque cardíaco, cardiologista, coisa assim, não é isso? Enfim, instituto cardiológico. Eu entendo que a palavra coração é polissêmica e tem ao menos dois sentidos. O sentido primordial, básico, elementar, de fato, é o coração. O músculo bombeador de sangue, este do qual, às vezes, a pessoa escuta, não alguém que está ao lado, não dá, precisa de um aparelho, um estetoscópio, ou quando a esposa está na cama, os dois ali, o casal, então deita com a cabeça sobre o coração do marido, ou vice-versa. Vice-versa é um pouco difícil, que às vezes o seio da esposa atrapalha, não é? Porque eu estou falando aqui a favor do casal, e não de qualquer homem e mulher que se deitam para sexo. Isso é errado, é pecado. Então, daí se escuta, não é? Tutup, 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 etc. Daqui a pouco veremos a quantidade de batidas cardíacas num adulto, numa criança e num bebê. O bebê dispara. Se a gente consegue ouvir, pensa até que é uma moto disparada, não. Impressionante. Daqui a pouco der sobre isso. Detalhe, desculpe. Eu explico isso a fundo, até mesmo como se eu fosse um cardiologista. Eu tenho competência, não sou. Eu não cursei medicina, eu tinha vocação, só que se eu houvesse cursado medicina, no caso teria sido em Brasília, teria sido na área da neurociência. Desculpe, não, sim, neurociência, mas não seria um neurocientista. Talvez, quem sabe, não? Mas não tinha essa vocação para chegar a ser neurocientista, e sim neurologista. Agora acertei, não? Eu creio que seria, pela graça de Deus, competência, claro, pesquisas. Então, por amar essa matéria, e sou apaixonado por essa matéria, então, neurologista, não? Neurologista. Então, dito isso, justificando-me, então, tudo bem, Deus seja louvado. Bom, então, o coração. Assim, outro sentido da palavra coração, que é o sentido, a aplicação mais existente na Bíblia, não é o coração, músculo, bombeador de sangue, não, é a mente. É uma aplicação poética, uma simbologia, uma metáfora. Então, a palavra coração, talvez alguém saiba, eu nunca pretendi estar ensinando a Bíblia a todos os meus queridos ouvintes, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais e outros tais, não. Mas eu creio que uma boa parte aprende sim a Bíblia comigo. Isso me emociona e me deixa muito grato ao nosso Deus e, de fato, a você que tem levado a sério cada aula de Bíblia que eu ministro, sempre assim, citando, lendo e explicando as passagens. Então, outro sentido, então, é a mente. Assim, a palavra coração. Essa palavra do hebraico bíblico, livar, e do grego bíblico, cardia, então, é encontrada na Bíblia, sim, em português, claro, palavra coração. Em inglês, evidentemente, heart. E em hebraico, livar. E em grego, como na Septuaginta, Bíblia Septuaginta, então, cardia, não é isso? Não importa a língua, é coração. A palavra coração em português é muito bonita, só que uma boa parte do pessoal traz uma pronúncia feia, fechada, assim, coração. Cantando hinos e músicas seculares e tal, coração. Não é coração.
A letra é O, e vem do latim cordis, daí cordialidade e não cordialidade. Então a pronúncia correta, se bem que isso não é ponto para salvação ou perdição, mas é interessante que a pessoa então pronuncie corretamente as palavras relativas à nossa língua, que é riquíssima, belíssima, poética, língua portuguesa, que é um idioma neolatino, uma língua neolatina. Veio do Portugal para cá, mas não nasceu em Portugal, vem do latim, algumas tribos indo-europeias e tal, daí surgiu o latim, arcaico, antigo, depois o neolatim, o novo latim, que é tão velho também, é bem velho também, e finalmente português, que é bem antigo também, não é? Nossa língua riquíssima, difícil, eu domino e gosto. Eu gosto de desafios da linguística, cultura, ciência e tal. Então, graças a Deus. Então, a pronúncia correta é coração. Coração. Então, a pessoa fala assim, eu falo de cor e não de cor. Cor já é cor. É cor vermelha, verde, invisível, incolor, branca, não é? Cor. Aí tudo bem, cor. Mesmo não havendo acento, circunflexo. Então, pronúncia para cor, então, cromo é cor. Aí tudo bem. Mas quando é coração, decorar, não, decorar. E não decorar, e assim por diante, e eu prossigo. Após essa breve aula gratuita, claro, conte comigo sempre que for necessário, de pronúncia em língua portuguesa. Então, mais passagens, anote. Mateus 15, versículos 7 a 9, vem do Senhor Jesus Cristo, o nosso, claro, meu e seu, professor de Bíblia por excelência. Anote, consultemos o Cristo, vamos dar valor à sua aula de Bíblia a nós, a minha você, anote. O Cristo aqui em Mateus capítulo 15, já diria os versículos, anote, aula de Bíblia. Mateus capítulo 15, primeiramente versículos 7 a 9, depois direi os versículos subsequentes, não se preocupe. Então, por enquanto, anote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, anotou? Parabéns, amigo, também amiga, por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Eu não errei quando falei dos dois, amigos, e por estar, não por estarem, porque eu separei amigo e também amiga. Agora, se eu falasse amigo e amiga, eu teria que dizer por estarem levando a sério mais uma hora de Bíblia. Interessante, não? A língua merece ser respeitada, linguística, gramática, sintaxe e tal, conjugação verbal, concordância, coisa assim. Porém, repito, isso não me salva. A minha cultura, e graças a Deus, minhas pesquisas e estudos, desde meus 5 anos de idade, é enormíssima, mas isso não garante minha salvação. Ainda bem que é assim, não é? Senão pessoas inteligentes seriam salvas, pessoas assim, bem panacas, bem simplórias, se perderiam, isso seria um desastre, não? Um desastre. Então, Mateus 15, qual é mesmo? Falei tanto que até esqueço, né? Mateus 15, isso, 7 a 9, alguém anotou? Mateus 15, 7 a 9, inicia a leitura. Ensinando-nos aqui o Senhor Jesus Cristo. Este povo honra-me com os lábios. Eu fiz um programa aqui em cima do dono da fala, nessa parte sobre o que é de fato a nossa alma, que é o cérebro, nada de alma imaterial, invisível, gasoso, que sai do corpo após a morte, continua vivo e pensando, isso é balela. O pensamento é cerebral, quando o cérebro morre, acaba seu pensamento, acaba tudo relativo aos 5 sentidos da vida, não é isso, amigo, não é, amiga? É a ciência e tem harmonia plena com a Bíblia, verdadeira ciência, evidentemente. A Bíblia nunca lança por terra a ciência verdadeira, biologia e tal, e também de lá para cá, autêntica e honesta ciência, confirma a Bíblia, na verdade, desculpe, a Bíblia que confirma a ciência honesta, porque a Bíblia mais é honesta ainda. Finalmente lendo, Mateus 15, 7 a 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração, qual coração? O músculo que bombeia sangue? Não, a mente, coração que no sentido poético, simbólico, metafórico, que é a mente, o intelecto, a razão, a consciência, o sistema nervoso central, o pensamento, os intuitos. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando, eu até completo, por que não? E praticando, que quem ensina, pratica, ensina a prática errônea, não é? Herética. Ensinando doutrinas que são normas dos homens. No tradução bíblica você lê preceitos dos homens, regras, preceitos, mandamentos, leis dos homens. Agora, fiquei devendo e cumpro o que prometi, anote. Ainda em Mateus 15, 19 e 20, o desfecho disso, anote. Ainda em Mateus 15, agora versículos 19 e 20, anotou? Parabéns, eu leio. Ainda ensinando-nos o Cristo. Pois do coração, qual coração? A mente, não o músculo que bombeia sangue. Pois do coração procedem maus pensamentos. Pausa aqui na vírgula, daqui a pouco completarei a leitura. O meu coração apenas bombeia sangue
E ele não tem maus pensamentos, como não tem também bons pensamentos. Ele é neutro nisso, ele não pensa. A minha mente que pensa, a sua também, não é, amigo? Ou deveria pensar. Pois do coração procedem os maus pensamentos. Homicídio, vou falar também, feminicídio, tem corrido muito, infelizmente, desgraçadamente. Homicídio, eu completo sim, porque não? Feminicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer carne de porco não torna o coração do homem impuro. Será? Não. Aqui não existe a palavra suíno ou palavra porco. Produto chiqueiro. Não. Aqui nada tem a ver com alimentação. Porque há quem torce a Bíblia, batendo com a língua nos dentes, dizendo que nós adventistas estamos errados por deixarmos de ingerir uma carne, dizendo eles, tão gostosa, carne de porco. Eu disse a alguém lá em São Paulo, às vezes a mulher do próximo, aparentemente é mais gostosa, mais deliciosa do que a esposa. E o cara fica cobiçando a mulher, além do muro, sobe ali, fingindo pegar manga, e não tem manga alguma, nem verde. Então, para olhar a mulher de mini-saia, de short, estendendo roupa no arame lá fora, não é? No varal, cuidado! São essas coisas que tornam o coração, tornam o homem impuro. Mas comer carne de porco, será? Não! Mas, calma, meus cavalos, é certo, rapaz? Parece que nunca foi à escola. Eu fugi da escola há muitos anos, mas parece que não sei ler muito bem, não é? Graças a Deus. Prosseguindo então a leitura correta. Quer dizer, na leitura, que eu não estava lendo. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Portanto, não é um assunto, mas aqui uma breve pincelada, completando essa parte. A passagem aqui nada tem a ver com alimentação. E sim, na verdade, comer pão sem lavar as mãos, conforme exigências dos anciãos, dos líderes, então, fariseus, de lavar as mãos pelo menos 3 vezes para se descontaminar dos pecados do povão, que é uma feitiçaria, heresia, besteira. Essa parte já foi, então, o nosso coração não pensa, é um bombeador de sangue, é a mente. Bom, é claro que eu não explicarei, desculpa, eu não estarei explicando todas as passagens bíblicas que tratam do coração. Eu não tenho poucas, apenas 4. 2 já foram. Vamos à terceira passagem, importantíssima, anote. Gênesis 6, de 1 a 8. Gênesis, anote, aula de Bíblia, isso é importantíssimo. Então aqui, Demilson Carvalho, seu amigo em Cristo, na fé e na verdade, no meu estúdio aqui em Séries, Goiás. Eu não estou na rádio. Algum dia, provavelmente eu iria a Goiânia, só para conhecer o estúdio. Então, nosso operador de áudio, amicíssimo. Então, o Júnior Teles, não é isso? Júnior Teles, no estúdio da Sara Brasil FM, Goiânia. Eu estou aqui na minha residência em Séries, Goiás, Jardim Petrópolis. Tem aqui um estúdio, não é rádio, web, rádio, pirata sou eu de vez em quando, mas não sempre também. Não é rádio aqui, mas aqui eu tenho um estúdio, como se fosse até para rádio, para montar-se uma rádio, mas não farei isso. Porque estamos já numa rádio maravilhosa, não precisa de montar rádio, não. Seria web rádio, pirata já vai. Web rádio tudo bem, mas eu tive 4, desisti. Gastei dinheiro à toa, mas nunca. Enfim, mas estamos em rádio, não? Um aqui em Goiás, aos domingos, e nessa, como agora, Sara Brasil FM 93.9, até que vou bem com o locutor de FM, não? Quem sabe, o nosso diretor-geral da rede Sara Brasil, Marlene Lopes, me contratará, não? Como diretor para a FM, Sara Brasil FM 93.9, aqui de Demilson Carvalho, em Séries, Goiás, em Petrópolis. Eu prossigo. Deus me livre. Não precisa livrar tanto, não é? Gênesis 6, 1 a 8. Já encontrei, quer dizer, já havia encontrado. Anote, mais uma chance. Gênesis 6, 1 a 8. Não estou parabéns, então leio. Aqui está sentado. O dilúvio. Versão brasileira, Herbert... Não. Eu mesmo, Demilson Carvalho. O dilúvio. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, ou seja, dos ímpios, depravados, eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Será que era já usar mensagem short curto? Bem provável, não é? Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Faz parte do nosso assunto, não é? Pois este é mortal e não imortal. Isso não lembra Isaías 51, 12? Deus dizendo ali: eu sou o Senhor que vos consola. Quem pois és tu para ter medo do homem que é mortal? É o mesmo aqui, Gênesis 6, versículo 13. O homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos.
Não que viveria 120 anos e morreria, sim que Noé construiu a arca, não para a salvação do povo, porque se o povo se arrependesse, não viria dilúvio, não caberia tanta gente se houvesse arrependimento na arca. E Deus não permitiria que ímpio algum entrasse na arca, contra o ímpio. A arca não transforma a pessoa alguma, e sim o Espírito Santo, pelo Cristo, a graça do nosso Deus. Como igreja, o templo não transforma. Tanto é que a maioria, qualquer igreja, inclusive a minha igreja, a adventista, a maioria é joio. E esse povo é perdido e se perde. Somente o trigo é salvo, tem sido salvo. O joio pode ser convertido e tornar-se trigo, é claro. Porta-graça aberta para todo mundo, até para o joio, até para mim, até para você, querido amigo, ouvinte e tal, amiga também. Prosseguindo, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Do dilúvio para cá não há mais aqueles tais gigantes, menos mal, não é? Viu o Senhor que a maldade do homem, do ser humano, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, que o coração mais uma vez do hebraico, a palavra hebraica, livar, coração, que é a mente aqui no caso, e não o coração que movia sangue. Pensamento do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, isso lhe pesou no coração, o que se fala no coração até do nosso Deus. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Restaram apenas 8 pessoas na arca, não é família, não? Tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mais uma passagem, essa aqui é tão ilustrativa que eu não preciso comentá-la. Se eu comentá-la, estragarei o sentido. Mais uma, note, a última no caso, para o momento ao menos. Hebreus 3, 12 a 15, que até é um apelo do autor da carta aos Hebreus. A nós, assim o papelzinho está aqui, eu esqueço que coloquei o papelzinho marca-páginas, passei todo, até que já encontrei. Mais uma chance para você, mais duas, anote. Hebreus capítulo 3, capítulo 3, versículos 12 a 15. Hebreus 3, 12 a 15, alguém anotou? Parabéns pela humildade do cristianismo. Mesmo sendo um teólogo, professor de teologia, um padre, um bispo, um apóstolo, um pastor, uma pastora, professor de escola dominical, professora, continua humilde assim, anotando, levando a sério. Não sinta melhor, somos iguais. Anotando cada aula de Bíblia, quer dizer, cada aula não, é impossível anotar tudo, taquigrafia, mesmo não conseguiria, mesmo taquigrafia, cada passagem, não é? Que eu cito e explico, anote essa, é a última para o momento. Hebreus capítulo 3, capítulo 3, 12 a 15. Hebreus 3, 12 a 15, notou? Parabéns? Leio. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração, o quê? Um coração perverso, incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Então temos que ter cuidado para que o nosso coração e nossa mente não se torne incrédula, perversa, rebelde, nos afastando do Deus vivo, apostasia, mundanismo, perdição, futuro lago de fogo, a segunda morte, após o milênio, juízo final em diante. Prosseguindo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por que hoje? Esse advérbio aqui da palavra grega semero, então em português hoje, claro, em inglês today, em espanhol hoje, bom, não sou pessoa de língua, mas já foi breve. Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E sobre o engano do pecado, o que diz a Bíblia em Jeremias 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas que eu conhecerá, sim, Deus o conhece. Davi sabia que Deus conhecia seu coração, no Salmo 139 orou, sonda, ó Deus, o meu coração, ou seja, minha mente, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me no caminho eterno. Oh, que passagem gloriosa, que maravilha, quero que essa seja sempre a minha oração. Sou também um amigo, não é, querida amiga? Prosseguindo, temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mais importante agora o versículo 15, final disso. Enquanto se diz, hoje, é que ontem já foi, amanhã virá para o mundo, talvez não para mim, talvez não para você. Nosso momento é hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, a voz de quem? O contexto que define que é o Espírito Santo, membro da Trindade. Ele que batalha para conduzir-nos a toda a verdade, convencendo-nos, se permitirmos a ele, claro, essa obra,
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Bom, eu havia dito há algum tempo nessa aula, mas não esqueci, está em tempo, pelo tempo que me resta, creio que dá tempo para a veiculação de 2 áudios. É interessante que agora ouviremos 2 vídeos, como assim, Deus Carvalho? Ouvir vídeo, sim, porque não há como veicular vídeo no rádio. Eu não tenho essa tecnologia aqui, meu estudo é básico, bem basicão não, essa palavra não existe, como retiro, bem básico, mas como é rádio, então basta mesmo o áudio, a voz. Tanto é que eu podia estar me transmitindo aqui pelo celular, no tripé, boa qualidade, pessoal me vendo, mas eu precisei ter um computador na mesa do meu lado e atrapalharia. O pessoal vê um rádio, somente indicando que só em rádio. Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, região metropolitana, etc. E no meu canal no YouTube, é pelo esse canal que estou indo a Sara Brasil Goiânia. Anote meu canal no YouTube, se inscreva no meu, porque programas como este, quando eu termino, faço uma ligeira edição e fica postado neste meu canal no YouTube. Aí você poderá ouvir depois, indicar alguém que perdeu o programa, que não conhece o programa e tal. Anote meu canal no YouTube já, anote. É Apocalipse, não tem Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Anote, meu canal no YouTube. Ao terminar esse programa, se inscreva no mesmo, recomendo. Mais pessoas se inscrevam. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Então, eu tenho aqui 2 áudios. Cadê o tal do pendrive? Está por aqui. Assim, esse aqui. Eu tenho aqui 2 áudios que eu copiei do YouTube. São pessoas mestres nisso, bacharéis em ciência, cardiologia, anatomia, biologia, coisas assim. Eu sei discernir o que é fake news, o que é verdade. Então, neste programa aqui eu não permitirei que alguém enganasse a você. Desculpe. Então, ouvindo aí com toda atenção, 2 áudios, o último mais completo e bem interessante, sobre o funcionamento, o mecanismo do nosso coração, sem um sangue, nutrientes, oxigênio que o nosso coração envia para o cérebro, e na realidade para todo o corpo, a nossa alma, que é mortal, morre. Então, constantemente, o cérebro, como todo o corpo, o cérebro, que é assim que tem mais a ver com o cérebro que a nossa alma, nosso cérebro recebe sangue, recebe oxigênio, recebe nutrientes, para que então nossa alma permaneça viva na biologia, portanto, nossa alma é mortal, já que depende de sangue, nutrientes e oxigênio. A pessoa desmaia porque para de respirar, se o socorro é imediato, o coração para, o cérebro para, desmaia, entra em coma, já desmaiou, não é? Aí morre, o óbito vem, socorro tem que ser imediato contra a pessoa desmaiada. Como é que uma alma imortal desmaia tão fácil, não é imortal nada? Diz a Bíblia que é mortal, mas virá a ressurreição na volta do Cristo. Não servimos a Deus em vão, porque o Cristo virá e recompensará o povo salvo, justificado pelo sangue do Cristo vertido na cruz, concedendo-nos a vida eterna, a imortalidade após a ressurreição, ou após a transformação de quem será vivo e salvo em imortal, incorruptível e tal, não é? Então, vamos aqui ao áudio, coisa maravilhosa, aos áudios, mesmo pendrive. O coração é o protagonista do sistema cardiovascular e o responsável pelo pulsar do sangue que nutre cada célula para o nosso corpo. Neste vídeo, vamos explorar juntos sua anatomia, estrutura e função, de um jeito fácil e objetivo. O coração humano é um órgão muscular oco que representa a parte central do sistema circulatório. Ele mede cerca de 12 centímetros de comprimento e está localizado na parte central da caixa torácica, entre os pulmões, um pouco inclinado para a esquerda. Sua principal função é bombear sangue para todo o corpo. Do seu lado esquerdo, ele bombeia sangue oxigenado para todos os órgãos e outras partes do corpo. E do lado direito, bombeia sangue rico em gás carbônico para os pulmões, para ser reoxigenado através de um processo chamado hematose. Entrando mais a fundo na anatomia desse órgão, vamos perceber que ele se divide internamente em 4 cavidades. 2 átrios, que são cavidades superiores por onde o sangue chega ao coração, e 2 ventrículos, que são cavidades inferiores por onde o sangue sai do coração. Nesta incrível organização, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito, e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo até a estrutura que sustenta cada batida do coração.
A parede cardíaca é formada por 3 camadas: pericárdio, endocárdio e miocárdio. O pericárdio possui 2 tipos de membranas com diferentes constituições. O pericárdio parietal ou fibroso, a parte mais externa, com feixes de colágenos, e o pericárdio visceral ou seroso, parte mais interna, formada por uma membrana serosa. A função do pericárdio é proteger e auxiliar o coração a se manter na posição correta. Depois temos o endocárdio, uma membrana fina e lisa que reveste internamente as cavidades do coração, e o miocárdio, a camada mais grossa desse órgão, formada por tecido muscular estriado e responsável pelas contrações do coração. É através da contração e relaxamento de suas células que nosso organismo se mantém vivo. Um carro comum tem um motor do tamanho de uma mala pesando cerca de 140 quilos. O de um jato pesa algumas toneladas e várias pessoas podem caber lá dentro. Mas o mais poderoso do mercado tem o tamanho do seu punho e não pesa mais do que uma lata de sopa. É o coração humano. Para iniciar nossa jornada, precisamos entrar no corpo humano. Este é o Jerry. Vamos verificar o relógio dele enquanto ele dorme profundamente. Entramos pela boca. Uau! Esse cara ronca alto! Tape seus ouvidos! O Jerry inspira e corremos para os pulmões. Vamos nos agarrar a essa molécula de oxigênio, já que ela pegou carona em um glóbulo vermelho. Ótimo! Nós fazemos isso no sangue. Sim, não há muito espaço aqui. As paredes do túnel ficam maiores à medida que passamos dos capilares para as vênulas, um pouco mais grossas, e depois para uma veia em direção ao coração. Esses vasos sanguíneos me lembram escorregadores de parques aquáticos, só que eles são macios e flexíveis. Vê como podem se esticar e estreitar? O sangue se move a cada batimento cardíaco, o que significa que chegaremos ao motor logo logo. Além disso, o coração está ao virar da esquina, acomodado confortavelmente entre os pulmões, para que possa obter mais rapidamente esse sangue rico em oxigênio e enviá-lo para todo o corpo. Por enquanto, estamos nos movendo bem devagar, tipo um ritmo de caminhada. O Jerry está dormindo, então seus batimentos cardíacos estão calmos. Ouviu isso? É o último soneca do despertador do Jerry. Ele olha a hora e percebe que está atrasado para o trabalho. Seu cérebro imediatamente diz ao seu corpo para liberar uma dose de adrenalina. Isso faz o sangue bombear mais rápido, então prepare-se, tudo irá se acelerar. O coração bate mais rápido, a pressão arterial sobe. Com os músculos cheios de sangue rico em oxigênio, ele pula da cama em um instante. E nos aproximamos mais do nosso objetivo. As paredes ficam cada vez mais largas. Estamos quase lá. Fora deste túnel, você verá que estamos nos aproximando de uma gaiola. Seu precioso coração e pulmões precisam de proteção em um escudo forte. São as costelas. Estamos na linha principal e... Wash! Bem-vindo ao coração! Ele é, na verdade, um grande músculo que está constantemente trabalhando. Bate 100 mil vezes por dia, quase 40 milhões por ano e mais de 2 bilhões durante uma vida. A cada uma dessas batidas, 1/3 de um copo de sangue passa pelo órgão. Em um dia, são 7.500 litros. Qualquer outro motor quebraria sob essa carga. Mas não o incrível coração humano. Pense no seu como um grande centro de entrega de comida. Ele recebe suprimentos frescos dos pulmões. Nós o chamaremos de agricultores locais. Seus glóbulos vermelhos são como caminhões de entrega, levando suprimentos por toda a cidade, vulgo o seu corpo. Eles chegam aonde precisam, passando pelas estradas que são seus vasos sanguíneos, e alimentam seus órgãos, tecidos e até as células. Todos exigem um suprimento constante de oxigênio. Temos muito oxigênio porque chegamos aqui quando Jerry inspirou. O coração bate, uma válvula se abre como um portão e vamos do átrio esquerdo para o grande ventrículo esquerdo. O coração dá uma batida e empurra o sangue para fora. Nós saímos pela enorme aorta de 1 metro de comprimento e agora estamos oficialmente deixando o coração pela estrada da artéria. Não se preocupe, voltaremos em breve. Estamos correndo rapidamente por todo o corpo, fornecendo esse suprimento de oxigênio a todos os órgãos, músculos, tecidos e células. Entrega de oxigênio para o fígado? Por favor, assine aqui. Eu tenho um pacote de oxigênio para os rins? Aqui está.
Nosso túnel fica cada vez menor à medida que saímos da estrada principal da artéria para a rua menor, a arteríola, e finalmente para os pequenos capilares semelhantes a becos. Lembra deles? Parece que o Jerry está subindo as escadas, então os músculos das pernas pediram um enorme suprimento, mais do que o que necessitam quando ele está descansando. O coração bate mais forte e a pressão arterial está aumentando. Segure firme! Todos os cidadãos desta cidade ficam completamente satisfeitos. Limpam a boca, se tiverem, e entregam dióxido de carbono, como se você jogasse um osso de galinha no prato depois de comer toda a carne. Sim, a troca de oxigênio para dióxido de carbono não acontece apenas nos pulmões. Está ocorrendo ao nível celular. Dito isto, agora temos um caminhão cheio, quer dizer, sangue, repleto de CO2. E agora? Precisamos voltar para a estrada da veia, em direção ao coração. Assim como fizemos nos pulmões, nossa viagem de volta começa nos capilares, com os túneis ficando cada vez maiores. Você deve ter notado que todas essas vias têm a mesma aparência. Porém, qualquer livro de anatomia faria você acreditar que elas são azuis e as artérias são vermelhas? Não, o sangue sempre é vermelho. Pode ser um pouco mais brilhante quando está cheio de oxigênio e se movendo pelas artérias. Só que a tonalidade azul, ou às vezes verde, que você vê na pele, é por causa do efeito das ondas de luz. As ondas azuis mais curtas são mais facilmente refletidas nos olhos. Enfim, todas essas estradas, 97 mil quilômetros, o suficiente para envolver a Terra 2 vezes, conduzem de e para um só lugar nesta cidade, o coração. Estamos de volta, mas desta vez chegamos à parte certa. Aqui, escoamos através da válvula e voltamos ao túnel vermelho, a artéria. Pare, mas não podemos dirigir através da artéria sem oxigênio. Tarde demais, estamos saindo. No entanto, desta vez, não correndo por todo o corpo, e sim, indo para um lugar onde finalmente nos livraremos desse dióxido de carbono e nos reabasteceremos com um pouco de oxigênio novo, os pulmões. O Jerry exala. Adeus, CO2, e inspira fundo outra vez. Felizes com um novo suprimento de oxigênio, voltamos à parte esquerda do coração através de uma veia e a jornada recomeça. Cada vez que você respira, é isso que acontece em seu corpo. Mas há uma coisa que não abordamos. O que alimenta a usina? Bem, vá de carro até a estação de energia local e você terá a sua resposta. Eletricidade é o que faz o coração bater. Confira. Iremos para um departamento especial no coração de Jerry chamado nó sinusal. Ó, a porta da frente tem um aviso, perigo, e um raio nele. Cuidado, não toque em nada. É aqui que ocorrem reações químicas complexas, onde se criam os impulsos elétricos. Ao contrário, digamos, dos músculos da perna ou do braço, todo o tecido muscular do coração está conectado. Então, esse impulso elétrico atinge todo o órgão. Qualquer tecido vivo se contrai graças à eletricidade, e o coração não é exceção. Ele aperta como um punho, depois relaxa. O impulso ataca e o coração se contrai novamente. A cada contração, o sangue entra e sai de uma das 4 câmaras. E é assim que tudo funciona. Ok, essa foi uma versão simplificada, mas você entendeu. E podemos dizer, a batida continua. Sim, a batida continua. E a nossa aula bíblica também. Ainda temos ao menos 10 ou 11 minutos. Bom, já se percebe, ou seja, você já percebia, talvez aprendeu um pouco mais, mas não muito. É assunto fácil, não? O pessoal aprende na escola, desde mais tenra idade, e provavelmente eu tenha ouvintes médicos, cardiologistas, enfim, graças a Deus, não? E amigos. Então, está mais que confirmado que tanto faz. Quer dizer, tanto faz não, porque num sentido, para o coração tem uma importância muito maior, incomparável até, em certo sentido apenas. Então, na verdade, quanto à palavra coração, da língua hebraica bíblica, livar, ou da língua grega bíblica, cardia, tanto faz. Quanto a palavra coração refere-se ao músculo bombeador de sangue, acabamos de perceber que isso é importantíssimo. Quantas doenças, não, que surgem no coração do ser humano que não precisavam acontecer. O ataque cardíaco por entupimento de veias do coração, coronárias, colesterol, arteriosclerose, triglicérides, enfim, má alimentação.
gordura saturada, LDL em excesso. O LDL é necessário, porém, uma quantidade menor do que o HDL. O HDL é o LDL bom. Eu decorei porque eu penso em letra H como humano e o L como ladrão. Não tem nada a ver com o que negócio que faz o L, hein? É coincidência aqui. Alguém pode pensar porque eu sou apolítico. E graças a Deus, sou apolítico, sou bíblico. Aqui estou como professor de Bíblia e religião, e não como político, mas ligeira coincidência e eu prossigo. Então, coisa interessante, questão da alimentação, doenças cardíacas. Eu quase anotei uma lista quanto às principais doenças cardíacas que matam seres humanos. Existem as mais terríveis, não? Como isquemia hemorrágica, enfim, do cérebro, não, porque vai refletir no cérebro. Enfim, ataque cardíaco, miocárdio, infarto, enfim, endocardite, cuidado com o dente infeccionado, cárie, tem que tratar logo, porque bactérias da cárie dental infeccionada podem descer para o coração, promovendo então endocardite. Você ouviu há pouco o rapaz falando numa camada bem fina do coração chamada endocárdio, da endocardite, que pode matar muito rápido, inclusive. Matar muito rápido, endocardite, cuidado, dente inflamado. E se sobe para o cérebro, daí meningite, que bacteriana, viral, coisa assim, bacteriana muito perigosa, não? Meningite, cuidado. Doenças cardíacas. Então, quantas pessoas já têm a instalação de stents, stent, não é isso mesmo? Stent de coronárias, que veias entupidas. Então, não precisava ser assim se a pessoa seguisse a alimentação correta, respeitando este maravilhoso, impressionante, nosso amigo, músculo bombeador de sangue. Você ouviu os 2 vídeos? Claro, ouviu porque não assistiu, apenas ouviu, claro, o áudio dos vídeos, coisa maravilhosa, não? O nosso coração, assistindo isso para preparar essa aula de Bíblia sobre o nosso coração, que tem a ver com a manutenção da vida biológica da nossa alma, que é o nosso cérebro. Então, eu tomei algumas decisões. Não contarei o que é, não necessitava nada grave. Quanto à minha alimentação, e o que bebo, o que como e tal, para ter uns 73 anos, aparentemente meu coração está bom, foram feitos exames, tenho apenas um sopro simples no ventríloco esquerdo, inferior, sei lá, o ventríloco, né? Um ligeiro sopro. É bom que se o coração está sentindo calor, o ventríloco sopra, né? Aí refresca. Isso não é para brincar, que não sei se o sopro no coração pode matar, eu preciso consultar isso aí, eu nunca perguntei. Depois eu perguntarei, posso pirar no Google, né? Ok, Google, vamos ver o que acontece, ver o que acontece. Mas parece que não é tão grave, né? Sopro no coração. Enfim, por enquanto sopra com a boca, sopra com a boca. Enfim, doença do coração. Mas o principal coração, de fato, é o cérebro. É a mente, como disse há pouco. A palavra coração na Bíblia, da língua hebraica, no caso coração, livar, língua grega cardia. Então, refere-se das 820 vezes, quase 800 vezes, a mente, ao pensamento, à consciência, ao coração, ao ser nervoso central, e não o coração, de fato, músculo, bombeador de sangue. Isso é impressionante, não? A Bíblia chama nossa mente mais de coração do que de alma e do que de espírito, mas todas valem. A minha mente pensante, sua também, todo mundo, evidentemente notório, a minha mente pensante é o meu coração pensante. Eu li há pouco, não, o Cristo dizendo, do coração do homem, por homem tendo, de modo genérico, homem e mulher. O coração do ser humano sai maus pensamentos, e o bom também, não? Sou convertida, conduzido pelo Espírito Santo, dali sai, coração do homem, mente, bons pensamentos. O coração músculo, bombeador de sangue, não pensa, o mundo inteiro sabe que é assim. Muito antigamente acreditava-se que o coração pensa, que ali está a memória da pessoa, o pessoal tinha medo do transplante cardíaco, perderam esse medo, desde o Dr. Christian Barnard e outros mais brasileiros, no caso, né? Barnard parece que era estadunidense, Estados Unidos, enfim. O pessoal veio, trocaram o coração no meu vizinho, porque ia tudo entupido, e o outro vizinho morreu, e houve doação do órgão, o coração, e o pensamento dele é o mesmo. Ele agarra a mulher direto, como sempre no quintal, leva para de fazer 12, 14 filhos, não para. Então o pessoal, não, eu vou perder o medo, então, também preciso de um transplante cardíaco. Que bobagem. Quer dizer, eu não estou condenando, interessante, não? O coração, músculo, bombeador de sangue, nunca pensou, é a mente. Cada órgão do nosso corpo tem a sua função. Os pés para manter-nos em pé. Então, para que possamos caminhar, correr bem devagar, porque cavalo que corre, porque tem tração nas 4 patas, os 4 cascos, não? Tração como um carro, o cavalo. Como se fosse 4 pneus, então as 4 pernas. Nós não temos duas. Se cai, tropeça, arrebenta o nariz, a boca, os dentes no chão e pode dar problemas graves. Então, cuidado. Bater a testa na quina de um
paralelepípedo, uma pedra na esquina, na calçada, para morrer na hora, não. Ela até perde massa encefálica, coisa assim, não. Então o coração, músculo, bombeador de sangue, requer então água, alimentação correta, para que pulse continuamente. Você dorme e o camarada não tem preguiça, não dorme. Mas já o meu dono dormiu, vou tirar uma soneca aqui também, deu no livre. Misericórdia, como corda e sem corda. Se a gente dorme, o coração, vou tirar uma soneca aqui, aí já era. Porque dessa soneca ele não acorda e a gente também não acorda. Acordaremos na volta do Cristo e morremos salvos. Que o coração para de pulsar, não é de bater, aí já era. Se o coração para, então o sangue não vai para o corpo, não vai para o cérebro, e o cérebro não recebe oxigênio, nutrientes, principalmente oxigênio, e logo desmaia, e a pessoa pifa, entra em coma e morre. A morte, de fato, não é apenas a morte cerebral, algo mais completo. No próximo programa eu explicarei isso a fundo. É a morte encefálica, na realidade, a morte biológica, a morte onde vira. Então, a partir da morte, não sobra na pessoa, já desde a morte. Quer dizer, a pessoa aparentemente morreu, o coração parou de pulsar, só que o cérebro continuou pensando por algum tempo, não muito tempo, pouco tempo. Até que o pensamento vai-se embora, aí a pessoa até fica pensando, poxa, eu estou quieto aqui demais, não consigo mover nem um dedo. E aí move um dedo, a pessoa está vivo, já era. Então, aí eu vejo a medicina, é preciso esperar um tempo. Não, no próximo programa eu direi, em nome da medicina, eu não sou médico, mas pesquiso, não? Jornalista, investigador, pesquisador, eficiente, graças a Deus, comunidade, porém na plena competência. No próximo programa eu explicarei o que é de fato a morte encefálica. Tudo bem, eu aceito a fala, dissertação, linguagem cerebral. O certo desculpe, linguagem não, morte cerebral, o certo mesmo é morte encefálica. Coração parou, dependendo ali um aparelho por perto, chamado desfibrilador, massagem cardíaca, não? E tal. Você já viu muito isso em programas televisivos, não? Quando a pessoa é baleada, ou atropelada, ou choque elétrico, o coração para, mas às vezes fica ali apertando, não? E o pessoal se reveza, bombeiros e médicos, paramédicos, enfermeiros e tal. Às vezes não tem jeito, não volta, que o cérebro pifa, aí já era. Aí só a ressurreição. Lembrando que ressuscitação por massagem cardíaca, aparelho chamado desfibrilador, é uma coisa. Ressuscitação, ressurreição, se morreu de fato, aí já era, aí só na ressurreição. O cérebro, a vida está no cérebro, mas há esses elementos que fazem parte da manutenção da vida biológica do cérebro, todo o corpo, como oxigênio, sangue e tal. Então tudo isso, sangue, oxigênio, nutrientes e tal, para o cérebro, como para todo o corpo, a célula do corpo. Então quando a pessoa morre, é porque o cérebro morreu, o encéfalo, aí já era. Mas não resta uma alma, não, porque a alma é o cérebro. A alma é toda a pessoa, a alma é todo o corpo. Os pés fazem parte da alma, os lábios, então, os tratos da visão, audição, para dar tato, coisa assim. Calma de vez que está afobado, rapaz, devagar. É que o tempo é curto, o programa está prestes a encerrar-se. Eu não sou afobado, não sou ansioso, mas quase aqui querendo falar muito rápido, aí complica, não é? Complica. Calma de vez, devagar você vai longe e até volta, não é? Vou caminhando aqui para a conclusão. Coisa impressionante é um estudo acurado, duplo, não, sobre o coração. Músculo, bombeador de sangue, alimentos líquidos prejudiciais ao coração, que é uma desgraça, não? Bebida, cigarro, drogas e noites sem dormir, estresse, coisa assim. E também, principalmente sobre o cérebro, no mecanismo do cérebro, nosso sistema nervoso central. Por que pensamos? Por que falamos? Por que amamos? Por que odiamos? Memorização tudo, a nossa alma, nosso cérebro. E isso é mortal, porque é matéria. Já deixei claro pela biologia semântica, um estudo sobre o corpo e tal, anatomia, que a nossa alma é matéria. Então a massa encefálica, massa cinzenta, massa branca do cérebro, então enfim, cerebelo, isso é massa. A nossa cabeça não é oca, não tem um vento ali, não existe nenhuma alma invisível sem corpo. O cérebro é corpo, é matéria. Até os neurônios, que são invisíveis, olho nu, são matéria. Então a Bíblia nos convida aqui, a Bíblia Sagrada, quer dizer, Deus, desculpe, na verdade, é a Bíblia, Deus pela Bíblia nos convida aqui em Provérbios 23, versículo 26. Atenda esse convite, amigo, quero atendê-lo sempre. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Vamos entregar o coração ao Cristo mais uma vez, ler mais a Bíblia, orar mais, confessar pecados e crer sempre na salvação com o processo diário, entregando o coração ao Cristo mais uma vez, Ele merece. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abri então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje
Contate-me, anote meu WhatsApp, que é público. DDD 62, os números são 999660611. DDD 62, os números são 999660611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.